Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Márcio, professor de Física do Estado. Hoje nós estamos com mais uma aula aí do terceiro ano, com o tema de eletricidade atmosférica. Nossa aula hoje é a de número 34. Caso você queira reassistir essa aula, ou as aulas que passaram, ou as aulas dos outros colegas, acesse a plataforma Eduque, que vai direcionar você para um canal lá do YouTube com todas as aulas lá. Então vamos lá para a nossa tela com o tema de eletricidade atmosférica. Então vamos funcionar essa aula da seguinte forma, pessoal. Nós vamos definir aqui raios, trovões e relâmpagos, Então vamos colocar aqui o seguinte, O que é um raio? Como é que ele aparece? Então coloquei aí na tela as nuvenzinhas, que são partículas de água, que evaporam aqui da Terra, se acumulam lá e a partir de um certo momento, quando essas partículas ficam muito pesadas, elas precipitam, que é o nome chique da chuva, a precipitação. Então, quando tem uma chuva, uma tempestade, que é comum ter os raios, ocorre da seguinte forma. Eu coloquei ali um tornadozinho só para simbolizar ali uma fonte de vento, O que na verdade é o vento, pessoal? É uma variação de pressão na atmosfera, Nós temos um canto onde tem uma pressão menor e um canto onde tem uma pressão maior, Essa variação de pressão causa o vento. Nós fazemos isso com a nossa boca, inclusive. Colocamos ela cheia de ar, pressionamos o nosso pulmão para retirar esse ar. E aí o vento é da mesma forma, a variação de pressão. E durante o movimento aí, desses ventos, ele vai passando nas nuvens, E aí vai ocasionando uma eletrização que foi já estudada em aulas passadas, Essa eletrização seria por atrito, Essa eletrização é o vento que faz, por isso que os caminhões de combustíveis carregam consigo uma parte de metal em contato com o solo, para que não tenha fagulha ali onde tem combustível. Já a pessoa eletrizou ali o caminhão de combustível, a pessoa vai lá, pega no tanque, dá uma fagulha e explode tudo, Então, a mesma coisa acontece com as nuvens, elas são eletrizadas pelo atrito do vento. Olha que interessante, pessoal? Informação bem legal aí. E aí elas têm, em sua maior quantidade de cargas, em nuvens das cargas positivas. Então os ventos vão levando, aí o excesso de elétrons, e elas ficam eletrizadas positivamente, as nuvens. E aí vai gerar o quê? Que esse excesso de cargas positivas vai atrair do solo para a superfície as cargas negativas, tá? O solo tem excesso de elétrons, a Terra possui excesso de elétrons, E aí vai trazer para o solo essa diferença aí dessas cargas, Cada prótonzinho desse vai puxar um elétronzinho, só que você imagina aí em grau atmosférico, tá, pessoal? Nós falamos aí de nuvens muito grandes, A nuvem tem quilômetros de tamanho e assim como as próprias superfícies. Então na tela ali tá, e aí vai gerar o seguinte, ó. A partir do momento que eu tenho cargas positivas e negativas o suficiente para produzir uma descarga elétrica, vai gerar o nosso rainho, Vai descarregar essa carga para a Terra, por causa da diferença de potencial aí entre as nuvens. Então, pessoal, nós temos aqui um conceito, do raio, do trovão e do próprio relâmpago, que eu coloquei aqui no próximo slide, ó. O raio seria o quê, pessoal? A descarga elétrica por causa da diferença de potencial. Então, a descarga elétrica é o que ocorre aí pela diferença aí dos potenciais elétricos, tá? E o raio é isso daí. O relâmpago é aquela parte que você vê, é a luz, emitida pela descarga do raio, E o trovão é o que, pessoal? O trovão é o barulho causado pelo aquecimento do ar. No momento que você tem uma descarga elétrica que vai gerar ali o relâmpago, você vai ter naquela região o aquecimento do ar. Tanto é que se cair numa árvore, a árvore vai queimar, E aquele ar, por estar muito quente, ele vai gerar ali uma variação de pressão e o ar vai se expandindo ali, da mesma forma que se expande o som. Então aquele som que você ouve do trovão é um som causado pelo raio, Então você vê o raio depois de alguns segundos, como o raio está ali na velocidade da luz,
você vê ele primeiro do que ouve o som, né? Pelo som ser mais lento. E aí, essa diferenciação que nós faremos, né? O raio é a descarga, o relâmpago é a parte que você vê e o trovão é o barulho causado pelo aquecimento do ar naquela região. Então, o som, né, vai fazer mais ou menos aquilo ali, ó. Eu peguei ali uma ondinha sonora, né? O ar vai se comprimindo naquela região daquela forma e aí você vai transformar isso num som através do seu ouvido. E aí, pessoal, vamos agora para a outra parte da aula, né? Como é que esses raios, relâmpagos e trovões, né, para não danificar o nosso sistema elétrico, são protegidos aí da gente, pela sociedade, né? Então, você está vendo aí na tela uma descarga elétrica, né? E aí vai gerar o relâmpago, né? E você está vendo ali que fica tudo claro, né? E no momento que fica claro, você tem 3 prédios recebendo nessas descargas elétricas, né? Então, pessoal, esse é o sistema de para-raios, né? Na verdade, o nome não está muito certo, né? Não é para-raio. Poderia colocar recebe-raio, né? A função dele é receber esse raio e encaminhar ele para a terra, né? Onde tem ali como se fosse um fio terra. E aí, pessoal, eu peguei aqui imagens, né? Aquela mesma imagem, só que agora mais próxima, né? Como é que é um sistema de para-raio, ou de recebe-raio, né? Então tem ali, pessoal, dentro do alto do prédio, tem uma pontinha, né? E dentro dela vai ter um fiozinho, né? Claro que tem que ser todo isolado, né? E de forma que a resistência consiga receber esse raio e encaminhar para um aterramento, né? Todo isolado ali, com PVC, com um mastro, né? Todo emborrachado, para receber uma descarga elétrica ali muito alta, né? E aí, pessoal, eu coloquei ali uma fotinha mais de perto ainda, ó. Então, são pontinhas, né? Por que são pontinhas, pessoal? As cargas elétricas, elas tendem a se acumular em objetos pontiagudos, né? Então, se você fazer, por exemplo, no formato esférico, elas vão se distribuir de forma igual dentro dessa bola, né? No formato esférico seria uma bola. Então, elas vão estar ali em regiões iguais, né? Você pode retirar ali uma amostra que vai ter a mesma quantidade. Agora, se uma região dessa for pontiaguda, como elas têm ali cargas iguais, né? Elas vão estar se repelindo. E se tiver uma parte mais longe, ela vai se acumular lá. Então, por isso que o para-raio, né? O recebe-raio, ele é pontiagudo, para que essas cargas se acumulem nas pontas e ali tenham a maior probabilidade de receber essa descarga elétrica, né? E aí eu coloco para vocês ali na tela, ó, que isso não ocorre somente com os para-raios. Por exemplo, a árvore, ela funciona com a ponte. Então, numa tempestade, pessoal, não é seguro se refugiar debaixo de árvore, né? Pode ser que tenha uma descarga elétrica na árvore exatamente por ela se comportar como um para-raio, ser uma ponta, né? Uma ponta ali da Terra. E aí vamos fazer uma questão aqui. Um raio é uma descarga elétrica na atmosfera. Geralmente ele começa com pequenas descargas elétricas dentro da nuvem, que liberam elétrons para indicar o caminho de descida em direção ao solo. A primeira conexão com a Terra é rápida, pouco luminosa para ser vista a olho nu. Quando essa descarga, conhecida como líder escalonado, encontra-se a algumas dezenas de metros do solo, parte em direção a outra descarga com cargas opostas, chamada de descarga conectante, formando-se então um canal do raio ou um caminho ionizado altamente condutor. É neste momento que o raio acontece com a máxima potência, liberando a grande quantidade de luz e som. Pessoal, esse texto super complicado aí, com termos, né, foi tirado de um livro de física, isso é uma questão que não foi eu que fiz. Mas as alternativas aqui dá para você classificar com o que eu falei, ó, em verdadeiro ou falso, né? Claro que eu coloquei X ou então o certinho visualizado lá do WhatsApp. Então vamos lá, ó. A maioria das descargas elétricas atmosféricas ocorre quando o campo elétrico gerado pela diferença de cargas positivas e negativas é próximo de zero. Não, pessoal, isso aqui já é falso. Tem que ter justamente essa diferença aí para que ocorra a descarga elétrica. Próxima de zero não vai acontecer nada. Então a segunda.
A corrente elétrica gerada por um raio produz um rápido aquecimento do ar e sua inevitável expansão produz som conhecido como trovão. Falei isso aqui para vocês, né? Então, certo. Terceira, a corrente elétrica gerada por um raio pode ser armazenada, e eu já posso eliminar aqui, né, pessoal? Não tem como armazenar a energia do raio, né? Uma vez que essa descarga acontece, ela pode ser encaminhada através do aterramento, né? Mas eu não posso armazenar essa energia do raio para ligar lâmpadas, tá? A energia elétrica do raio não pode ser armazenada. Para saber a distância aproximada em que um raio caiu, é preciso contar os segundos entre a observação do clarão e o trovão, e o som do trovão, né? Certo também, né? O raio vem primeiro, depois vem o som, aí eu conto a diferença, né? Posso descobrir a velocidade do som e a velocidade da luz, né? Faço a diferença entre elas e é possível descobrir a distância. A energia envolvida num raio produz luz visível e som, né? Correto também. Então, nós chegamos ao final da nossa aula, pessoal, com o tema de eletricidade atmosférica, né? Você viu aí conceitos relacionados ao trovão, raio e o relâmpago, né? Para acessar as demais aulas, acesse a plataforma Eduque. Você vai estudar as aulas lá com calma, no seu tempo, da forma que achar melhor. Então, até breve.